Boa noite, queridos irmãos. Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento a Jesus, porque novamente estamos juntos pela ajuda desses benfeitores espirituais, irmãos nossos, né? Que Jesus permite estarmos nesse instante reunidos junto a tantos irmãos também desencarnados, fora do corpo, que não vemos, mas temos certeza que eles estão aqui juntos para aprender, estudar e aprender o Evangelho. Nós vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos, entrar em contato mental e sentimental com Jesus, o nosso irmão maior, que não esquece os seus irmãos que são necessitados de aprendizado, de socorro, de amparo, de esperança, de forças, para que possamos lutar e vencer tudo que em nós está nos dificultando o progresso espiritual. Assim, Jesus abençoe os nossos benfeitores presentes que nos dão força, nos dão a coragem, nos trouxeram a esse encontro. Abençoe os nossos irmãos encarnados, desencarnados que estão conosco neste recinto com o objetivo de receber de Ti orientação, bênçãos que fortalecem o nosso espírito carente de energias positivas para que possamos lutar e vencer todos os males das nossas vidas. Fica conosco, Jesus. Ajude-nos a estar contigo sempre e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar uma lição que vai nos trazer conhecimento sobre culpa e reencarnação. Então, ele vai nos trazer do livro Justiça Divina, escrita também pelo nosso irmão Chico Xavier e Emmanuel, em reunião pública de 24/2/1961. E ele nos traz a lição tão importante para a gente refletir na nossa vida. Nos diz a lição: espíritos culpados. Todos quase somos quase todos culpados, né? Espíritos culpados. Somos quase todos. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento, e usamo-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria dos nossos semelhantes. Veja bem o que Emmanuel fala para nós. Nós julgávamos, nós pensamos ainda até hoje assim, que todo o poder transitório para nós, para os homens, né, ele nos fosse conferido pelo privilégio. Somos filhos privilegiados de Deus. E não somos, todos nós somos iguais para Deus, né? Somos necessitados. E também nós imaginávamos, né, que esse merecimento nós poderíamos usar como espada destruidora para aniquilar a alegria dos nossos semelhantes, com o poder transitório. Veja bem, que não representa nada para nós. Nós, se estivermos colocados em algum setor que temos poderes transitórios, mas é para que a gente possa aprender, né? Mas o nosso pensamento é o contrário, achamos privilegiados e na nossa imaginação somos merecedores, né? E usamos mal os nossos poderes, ainda humilhando o nosso semelhante, porque muitas vezes temos poder, ou sabemos mais, ou temos um conhecimento maior de alguma coisa, a gente humilha o outro. Contudo, olha só, contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. Então, em uma encarnação, a gente vem usando os poderes transitórios
para humilhar o nosso irmão, o nosso semelhante. Aí Emmanuel diz que, contudo, nós renascemos nos últimos degraus de subalternidade. Poderemos, em outra encarnação, depois que temos esse poder todo, né, transitório, podemos nascer em uma outra reencarnação, com uns degraus subalternos, obedecendo. Quando a gente em uma agia, exigia, mandava, escravizava, né? Na outra a gente vem para obedecer, para ser humilde, para que a gente possa aprender o quanto dói o cativeiro da humilhação. Esse é o aprendizado. Através das reencarnações, a gente vai sendo colocado de acordo com a vivência da última encarnação nossa. Na próxima, nós vamos passar por tudo aquilo que fizemos o outro passar. Então, vamos ter cuidado, né? Nessa encarnação que já temos essa consciência, não somos filhos privilegiados de Deus, não temos ainda, por enquanto, o mérito é imaginário, estamos só pensando, né? Que temos mérito, mas não temos, e usamos mal o nosso poder. E em outra encarnação a gente vem com tantas dificuldades na subalternidade, ali para aprender quanto é difícil humilhar os outros. Acreditávamos que a moeda farta nas situações de cavaleiros, dos desmandos de consciência. Nós acreditávamos que, tendo moeda farta, muito dinheiro, a gente, né, é aquela pessoa primeira aqui na Terra, e continuávamos sempre nos desmandos da nossa consciência, porque já temos o conhecimento, já sabemos o que estamos fazendo de bom ou de ruim, né? Então, se a gente abusar numa encarnação, na outra, a gente vai passar por dificuldades consciencial. Veja bem, não tem nada que Deus nos castiga. É a necessidade que temos de passar por determinadas situações. Entretanto, voltamos à arena terrestre, ao planeta Terra, em dolorosos, pauperíssimos, experimentando a miséria que infligimos aos outros. Por que a gente passa por dificuldade financeira, de doença, de todo tipo de dificuldade, né, numa encarnação? É porque em outras a gente fez aquilo que não deveria ter feito, né? Então voltamos ao planeta Terra, reencarnamos de novo, para em reencarnações dolorosas, paupérrimos, muito pobres, né? Com muita dificuldade. Para experimentar, a gente vem experimentando a miséria que infligimos aos outros. Veja bem, né? A lei de Deus não tem privilegiados, é igual para todos. Admitamos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem. A gente acredita assim, não, mas aqueles que eu errei, eu prejudiquei, eu humilhei, eu pisei, né? Estão todos distantes da gente. Se distanciassem para sempre de nós depois da morte. E não é verdade, né? Eles estão presentes na nossa vida todo o tempo. Então, a gente admite que as vítimas, aqueles irmãos que a gente prejudicou com os nossos erros deliberados, porque a gente sabe quando a gente faz coisa errada, não é? A gente tem consciência já. Nos diz no livro do Chico Xavier, não sei se é o missionário, não é... É um livro que ele explica sobre mediunidade também, da coleção de 16 livros que ele tem, que fala que há 42 bilhões de anos, nós, os seres humanos, já conseguimos a razão. Então, o que é a razão? É o discernimento. E aí veio Jesus e disse para a gente, né? Fazer aos outros o que quereis que os outros os façam. Aí a gente sabe o que é bom para a gente, sabe o que é bom para o outro também, ou o que é ruim para o outro e bom para a gente. Temos o discernimento, já usamos a razão.
Então, numa encarnação, a gente faz mal aos outros, cria problemas para os outros, e é erro deliberado, nós que desejamos, que fizemos, mesmo conscientes, a gente faz, né? E a gente pensa que eles vão se distanciar de nós, mesmo depois da morte. Mas tornamos a encontrá-los. Olha, veja bem, aonde que a gente vai encontrar esses irmãos? Não é longe, mas tornamos a encontrá-los, sabe aonde? No lar. Veja bem, né? Por isso que o lar é difícil, né? A convivência nossa no lar. Encontramos esses nossos irmãos no lar, usando nomes familiares, no seio da parentela. Veja bem, esses nossos parentes. Por que estão conosco hoje? Porque fizemos, né, aquilo que não deveríamos feito, não amamos de verdade, contraímos dívidas. Depois que desencarnar, acabou, morreu, acabou, né? Só que é o contrário, a gente está junto, volta novamente, né? E aí vamos encontrá-los no lar, usando nomes familiares, no seio da parentela, onde nos cobram, hein? Dentro da família, às vezes com juros de mora. Veja bem, juros de mora. Além da gente ter praticado um erro, que foi para eles uma dor, ainda tem o juro de mora. Por isso a gente vive perturbado sempre, né? Então temos que mudar. Juro de mora, as dívidas de outros tempos, em suor de rosto, trabalhando, suando, né? Suor de rosto, no sacrifício constante, ou em sangue do coração, na forma de lágrimas. Por isso é muito difícil a nossa convivência, né, entre a família, porque devemos amor a todos, principalmente os nossos familiares. Suponhamos que os abusos do sexo nos constituísse a razão de viver, e corrompemos o coração das almas sensíveis em nobres com as quais nos harmonizávamos, vampirizando-lhes a existência. Veja bem, que ensinamento importante para todos nós, né? Muitas vezes, numa encarnação sem o conhecimento, as nossas encarnações passadas, nós corrompemos as leis de Deus. E muitas vezes também corrompemos corações, almas sensíveis, abusamos das pessoas no campo, né? Do cônjuge, muitas vezes, a gente abusa do outro. E é uma pessoa sensível, uma alma sensível e nobre, com as quais nos harmonizávamos. No passado, a gente harmonizava com essa pessoa, né? Mas vampirizando-lhe a existência, abusando, não valorizando aquela pessoa que convive conosco tanto quanto ela merece ser entendida, compreendida e amada por nós. No entanto, veja bem a volta, no entanto, regressamos ao mundo em corpo dilacerado ou deprimido, exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões graves, né? Porque os irmãos nos acompanham, a gente pensa que fez mal, ele morreu, está distante de nós, nada. Segundo Emmanuel, estão sempre presentes na nossa vida. Então a gente pode muitas vezes vir numa encarnação completamente obsediado com a companhia daquele irmão que não tem condições de entender e compreender a nossa falta. E criamos para nós mesmos a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável de nossos desequilíbrios. E muitas vezes, né, voltamos totalmente desequilibrados, sem condições de reflexão normal. Por quê?
temos presente conosco aqueles irmãos que a gente abusou dele, na simplicidade dele, né? A gente não foi devotado àquele coração, e aí ele vem conosco, trazendo conosco a sua presença, e podemos vir deprimidos em uma encarnação. E Emmanuel continua dizendo: espíritos culpados somos quase todos, não tem ninguém aqui na terra, nos disse Jesus, né, que não temos desviado das leis de Deus. Então, ele diz assim: a perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia. Então, a justiça de Deus, ela permite passarmos por determinadas situações em uma encarnação que às vezes desconhecemos o porquê, porque a perfeita misericórdia de Deus se faz presente na perfeita justiça dele, junto a nós. E abre-nos a todos. Todos nós temos oportunidade de refazer a nossa existência. Emmanuel continua dizendo que, sem exceção, todos nós, o serviço do bem que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Então devemos, no serviço do bem, sem exceção, todos nós temos dívidas de amor com todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Então devemos trabalhar, abraçar, de acordo com a nossa condição, né? A nossa condição de fazer a tarefa, e com qualidades que desejamos, com recurso infalível. Só esse recurso nos resta aqui na Terra: trabalhar em benefício do bem, uns com os outros, para com todos, né? Porque será para nós o recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Só assim vamos resgatar as nossas dívidas do passado, amando e servindo de acordo com as nossas condições e possibilidades de amarmos, né, com qualidade, fazer as tarefas com qualidade de amor presente em tudo que falamos, em tudo que pensamos e em tudo que agirmos. Aí Emmanuel termina: atendamos às boas obras, quanto nos sejam possível. Cada migalha de bem que faças é luz contigo. Olha que beleza, né? Cada migalha de bem que faz é luz contigo, né? Veja bem. E assim, e porque de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo. Bem dito, né? O aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós mesmos depende de nós. Então, temos que trabalhar na questão do serviço do bem, sem exceção. Todos nós podemos fazer tarefas de acordo com a nossa altura, a nossa condição, né? Mas com qualidade, com amor, com carinho, para que a gente possa vencer e conseguir resgatar os débitos de amor que temos e reajustar a nossa vida e ascendermos, a crescermos espiritualmente. Então, nós vamos estudar também uma lição do Evangelho que vai nos ajudar a compreender mais ainda essa lição importante, palavras de vida eterna. A lição é na esfera do reajuste. Na esfera do reajuste. Nós estamos aqui, né, na Terra, nessa esfera, vivendo o nosso reajuste espiritual, nos acertando com as leis divinas. E nos traz Jesus um grande texto do Evangelho. Ele diz para nós: não te admires de que eu te dizer, não te admires de eu te dizer, importai-vos nascer de novo. Então, cada reencarnação estamos nascendo de novo, né? Estamos tomando um novo corpo,
com possibilidades de reajuste na nossa vida, resgate no campo do amor. Aí é de João, capítulo 3, versículo 7. E nos diz Emmanuel: empeços e provação serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje. Empecilhos, provações de toda espécie, elas estão assinalando, é uma marca na nossa estrada hoje, na nossa vida. Diligenciemos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros. É nas reencarnações, quando estamos no corpo físico, é que devemos retificar os nossos erros e a ressarcir os débitos de ontem. É hoje, junto aos nossos irmãos. E aonde que começa os resgates nossos e os reajustes? No lar, no trabalho, aonde estivermos. Mas o lar, nós temos certeza, porque Emmanuel nos afirma que lá nascem, junto conosco, nas quatro paredes do nosso lar, aqueles que precisam de reajustar conosco, de nos ajudar a sermos melhores. Então, está no nosso lar. Eles vêm como filho, trazem os sobrenomes familiar, né? E nos custa caro o reajuste, porque devemos nos melhorar. A questão intrincada que te apoquenta agora, os problemas mais sérios, né? Quase sempre é o problema que abandonaste sem solução. Entre os amigos que, em outros tempos, se rendiam confiantes ao teu arbítrio, à tua vontade, né? Veja bem, essas questões que nos apoquentam hoje, a gente tem tanta dificuldade, né, para resolver, a gente pensa assim, são questões que nós abandonamos em outra reencarnação. Hoje a gente veio para resolver essas questões. Então, a gente tem que agora caminhar com toda a dificuldade, tendo certeza que foram construídos todas as dificuldades por nós mesmos. Então, esses irmãos esperavam pela nossa boa vontade de ajudá-los, mas a gente não ajudou. O parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que em outra época arrojaste ao desespero e à perturbação. Então, o parente complicado que a gente julga carregar ele, né, em espírito de heroísmo, a gente é tão bondoso, ajuda tanto aqueles irmãos nossos que convivem conosco, a gente pensa que já é herói, né? Já está fazendo muita coisa. Em via de regra, é a mesma criatura. Aquela criatura que está junto conosco, que nos dá muito trabalho, é a mesma criatura que em outra época arrojaste ao desespero e à perturbação. Está conosco nessa encarnação. Ideias nobilitantes pelos quais toleras agressões, zombarias, considerando-te incompreendido, seareiro do progresso, olha só, né? Em muitas ocasiões são aqueles mesmos princípios que outrora espezinhastes, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Veja como o nosso erro, hoje a gente sente tudo presente na nossa vida, né? Aquele ideal nobilitante que a gente tem, tolerância, porque a gente tolera o que agride a gente, aquele que zomba da gente, a gente fala, olha, eu sou bem tolerante, já consigo me controlar, né? Mas são aqueles companheiros que a gente fazia isso com eles no passado, e eles estão presentes conosco, veja bem, né? Calúnias que arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude, pela paciência, que evidencias habitualmente, nada mais são que o retorno das injúrias que assacastes noutra era,
contra irmãos indefesos. Meu Deus, quantas dívidas a gente pode estar assim, né? Analisando que a gente já se comprometeu, já se endividou no passado. Veja bem, a calúnia, a gente não procura ter assim aquela virtude, a paciência, né? Porque a paciência é uma virtude, mas a gente fica pensando, né, que a gente já tem um hábito já de manter, mas é porque aqueles irmãos, né, eles retornam, né, as mesmas injúrias, as mesmas calúnias que a gente fez com eles no passado e estão conosco. E a gente fez com ele em outras eras. A gente esqueceu da outra encarnação, né? E agora estamos juntos e são irmãos indefesos e ainda precisam de nós, e estão conosco. Jesus nos permite, né, é uma bênção estarmos juntos. Falhas do passado procuram ter o espírito responsável. Então temos que ter um espírito responsável para reajustar o nosso passado, né? Então as falhas do passado, elas estão procurando o espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo ter reajuste. Se acerte as contas. Na profissão, na família, né? Na sociedade, em todos os lugares que tivermos, quando somos cobrados, que a gente possa reajustar, né, o nosso ser, o nosso espírito, junto todo aquele problema, para que a gente busque uma solução pacífica para todos. Termina Emmanuel dizendo: necessário vos é nascer de novo, disse Jesus. É necessário que reencarnemos, por isso estamos aqui há tanto tempo reencarnando, tomando um novo corpo e continuamos ainda só reclamando dos outros, só dizendo que somos infelizes porque fulano não me compreende, né? Mas a gente fez tudo isso que estamos recebendo agora, a gente fez com o outro. E aí, né? Então depende de nós. E como nos diz o Evangelho, a lição primeira, que o equilíbrio do mundo depende do mundo, mas o nosso depende de nós. Terminando dizendo, Emmanuel, ele fala: bendizendo, pois, a reencarnação, empenhamo-nos a trabalhar e aprender. Nessa reencarnação que estamos atual, devemos buscar nos empenharmos em trabalhar e aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Veja que recado de Emmanuel para todos nós, né? Nessa reencarnação, vamos nos empenhar, trabalhar e aprender. Trabalhar como? Dentro de nós. Os sentimentos não bons, as palavras não boas, para que a gente não fira os outros corações, né? E vamos trabalhar dentro de nós e vamos aprender sempre, porque é trabalhando que a gente aprende, trabalhando dentro da gente contra sentimentos que não foram aprendidos e ensinados por Jesus. E aí, em cada reencarnação, a gente aprende mais um pouco, mas com atenção e com sinceridade, para que venhamos construir e acertar por definitivo. Senão, a gente está lutando, mas sem atenção e sem aquele propósito de nos melhorarmos, sem trabalhar dentro de nós os nossos sentimentos, dificilmente vamos adquirir, né, esse acerto que precisamos conosco mesmo, o equilíbrio e a paz. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ajude a vencer nos momentos difíceis da nossa vida, começarmos a analisar com sinceridade o que está nos acontecendo, por que nos acontecem determinadas coisas, eu tenho que me corrigir, aonde que está o trabalho que eu devo iniciar dentro de mim, não fora, não com aqueles que convivem conosco, não. Dentro de mim, para que eu, modificando, eu possa ajudar os outros. Que Jesus abençoe a todos, nos dê força e coragem, estejamos com Ele, sem fugir o nosso pensamento de Jesus. Vamos continuar nas tarefas da noite. Que assim seja.